Bom, boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia no texto de Atos 16, 1 a 10, que nós lemos no início do culto. Atos 16, versículos de 1 a 10. Qual é a estratégia que Deus tem para missões? Como que nós decidimos para onde ir e o que fazer? Parece que aqui na igreja, quase toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, chega algum convite, algum pedido, algum desafio missionário, ou para o pastor Joelcio, para o conselho de missões, ou para a equipe pastoral, sobre, olha, tem uma nova frente missionária, uma nova necessidade, vamos lá. Pode ser, às vezes, são oportunidades na área de ação social, às vezes nós recebemos de outras organizações e agências, mas onde deve ser nosso investimento? Hoje tem tanta coisa por aí, e qual é o caminho, o que se deve fazer? Alguns acham que missões se faz através apenas de ação social. Olha, as pessoas precisam receber, ter a barriga cheia e pronto, isso já é missões. Outros falam, não, o caminho de hoje é puramente através de empresários missionários. Não tem outro caminho hoje. O caminho é você ser um empreendedor, vai para o outro lado do mundo e fala de Jesus. Ou, não, vamos pegar uma igreja que dá certo aqui, ir lá para um outro país e copiar e fazer a mesma igreja lá. Será que esse é o caminho? Ou talvez não, vamos trabalhar apenas com grupos pequenos. A gente não precisa de tudo isso, de prédios, a membresia, liderança. Não, só precisa de um grupo que ama Jesus e tá bom. Será que a escolha para onde a gente deve ir deve ser de uma forma aleatória? A gente olha as bandeiras dos estados do Brasil, fecha o olho e aponta, beleza, esse é o caminho que nós devemos ir. Ou será que nós devemos fazer uma grande pesquisa, levantamento estratégico, para ver o que mais faz sentido, e é lá que nós vamos? A grande pergunta tem para nós como igreja, mas também tem implicações pessoais nisso. Porque você também está diante de muitas opções de ministério para a sua vida. Onde Deus quer te usar? Será que é no Piba Kids? Tem grande necessidade lá. Será que é ali na padoca? Ou nos pães que vende para apoiar o prédio e a palavra? É nas cestas básicas? É no evangelismo nos bairros aos sábados? Não dá para fazer tudo. O que Deus quer para mim? Qual a estratégia de Deus para missões e para o nosso envolvimento na obra de Deus? Aqui, quando chegamos em Atos 16, nós estamos vendo ao longo do livro como Deus está levando adiante o Evangelho através da sua igreja, começando em Jerusalém, espalhando para a região de Judeia, depois Samaria e agora até os confins da terra. Nós vimos no capítulo 14 a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e olha, eles levaram o Evangelho para lugares novos, plantaram igrejas, mas sofreram muita perseguição. No capítulo 15, nós vimos que surgiu uma grande controvérsia. Aliás, nós temos visto no livro de Atos que ora o problema está do lado de fora da igreja, ora os problemas estão do lado de dentro da igreja, mas sempre tem uma coisa: problema. Mas no meio disso tudo, Deus vai levando e multiplicando a sua igreja e alcançando mais pessoas. E no capítulo 15 nós vemos um problema dentro da igreja, porque algumas pessoas estavam falando assim, olha, para você ser crente mesmo, você tem que virar judeu, você precisa ser circuncidado. Isso causou uma grande controvérsia que poderia rachar a igreja e acabar com todo o esforço missionário. Então juntou todo mundo lá em Jerusalém, e ali os apóstolos com os presbíteros e a igreja, eles estudaram, olharam para a palavra, o que Deus estava fazendo, e entenderam: salvação é pela graça.
E mandaram então uma carta para esses novos crentes: olha, nós recomendamos que vocês então vivem uma vida santificada, longe da idolatria, e não colocando tropeços para os outros. E aí então chegamos no final do capítulo 15, e Paulo e Barnabé falam então: joia, vamos para mais uma viagem missionária, segunda viagem missionária. Por quê? A gente precisa visitar aquelas igrejas que a gente plantou para ver se está tudo bem. Então começa uma discussão sobre quem deveria ir junto com eles. E a discussão é tão grande que eles separam os caminhos em 2 esforços. E começa então, Barnabé vai com João Marcos para Chipre. E Paulo escolhe Silas. Olha o versículo 40 do capítulo 15. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Eles estão levando a comunicação que foi decidida em Jerusalém, e agora fortalecer as igrejas que eles já tinham visitado. Então nós vamos continuar vendo como que é essa segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ver o comecinho dessa viagem. E enquanto nós lemos esses 10 versículos, é muito interessante que nós vemos aqui exemplos de prioridades na estratégia de Deus para o avanço de missões. Como que Deus guia essa viagem? Quais são as prioridades que Deus coloca? Nós vemos aqui no texto que nos ajuda como igreja e também como indivíduos a seguir ao Senhor. Talvez para nos ajudar a pensar nisso, podemos pensar numa bússola de campo, uma bússola lensática. Não sei se vocês já viram esse aqui, às vezes é uma bússola militar também, esse é do meu filho. E essa bússola, ela é um pouco diferente, ela necessita, você tem que usar algumas técnicas, eu não sei muito bem, mas eu busquei no ChatGPT, não, brincadeira, né? Como que você usa? Essa bússola, ela tem, você não vai ver muito bem, deixa eu colocar mais um aqui que dá para ver um pouco melhor, aqui ó, aqui do lado. Você tem nessa tampa, você tem um arame, que é uma parte que você precisa mirar para ver onde é o lugar para onde você vai. Na outra parte tem uma pequena lupa, em cima tem um buraquinho, que você vai também completar com a mira, juntar, alinhar com aquele fio. Mas ao mesmo tempo, você vai deitar um pouco, alinhar, e a terceira parte é olhar pela lupa e ver exatamente a coordenada, né? Ali tem o norte, sul, leste, oeste, e também os números, e aquilo, quando você vê o número que é o certo, a coordenada certa, você mira, alinha essas 3 informações, e é para lá que nós vamos. O arame, essa pequena mira aqui atrás, e o número da bússola, conforme a orientação do mapa. 3 informações, 3 partes da bússola, para mostrar o caminho, 3 focos, 3 prioridades que nos ajudam também a pensar onde Deus quer nos levar quanto à sua estratégia para o avanço missionário. E os 3 que nós vamos ver aqui são simplesmente isso: treinar discípulos, fortalecer igrejas e alcançar os não alcançados. Vamos fazer de conta que é uma sala de aula agora e você vai repetir comigo, tá bom? Juntos, o primeiro: treinar discípulos, fortalecer igrejas, alcançar os não alcançados. Me senti meu pai agora, ele gosta de fazer isso, né? Então beleza, joia. Ok, e a nossa grande ideia, ao olhar toda essa prioridade, esse avanço missionário, sob o direcionamento de Deus, Deus guiando soberanamente, a nossa grande ideia é o seguinte: Deus avança missões, e nas 3 áreas, treinando discípulos, fortalecendo igrejas, e aí chamando-as para povos não alcançados. Deus avança missões, treinando discípulos, fortalecendo igrejas e chamando-as para povos não alcançados. Então vamos olhar de novo o texto, versículos de 1 a 3, missões avançam pelo treinamento de discípulos. Nós vemos no início, olha de novo na sua Bíblia, versículos de 1 a 3 do capítulo 16. Então Paulo está começando sua viagem, e ele está começando
pela cidade onde terminou a primeira viagem. Então volta nessas cidades. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Paulo volta para essas cidades onde ele e Barnabé haviam plantado algumas igrejas, e ali então, parece que especificamente em Listra, ele conhece um rapaz que é um discípulo, é um seguidor de Jesus, é um crente, e alguém que está vivendo a sua fé de uma forma viva, o seu relacionamento com Jesus. E ali então, Paulo conhecendo esse rapaz, conhecendo sua família, e provavelmente Timóteo, ele tenha se convertido na primeira viagem missionária de Paulo. Se você lembrar, voltar lá alguns capítulos, foi em Listra que Paulo foi apedrejado. Vocês lembram dessa história? Arrastaram ele para fora da cidade, acharam que ele estava morto, e depois ele levantou. É possível, provável que Timóteo presenciou tudo isso, viu o sofrimento, a perseguição, mas ele colocou sua fé em Cristo, sua mãe também. Ele não vinha de uma família muito fácil. Ao que tudo indica, sua mãe, crente, judia, que tinha se convertido também. A sua avó, a gente aprende em 2 cartas, que anos mais tarde, Paulo escreveu para ele, que são quais cartas? Fácil, 1ª e 2ª, Timóteo. Anos mais tarde, Paulo escreveu para ele. E ele fala da sua mãe e da sua avó, que desde criança ensinaram as escrituras para Timóteo. Mas o seu pai era grego, ele não era judeu, era de uma família de um casamento misto. Aparentemente seu pai nem era crente, possivelmente já tinha até morrido nessa época. Mas Timóteo creu em Cristo. Ele era um discípulo, a sua identidade era no Senhor Jesus Cristo. E então, ele começou a seguir Jesus, mas não só isso. Ele não vivia a sua fé escondidinho, quietinho na sua igreja. Olha o que diz o versículo. Quem sabia, quem dava bom testemunho dele? Olha no texto. As igrejas da região, das cidades. Ou seja, não era só a igreja lá em Listra, mas também Derbe, aparentemente em Icônio, era como se fosse aqui em Atibaia, ali em Bragança, também em Piracaia. Todo mundo fala, olha, a gente fez um intercâmbio juntos, os jovens, olha que rapaz joia, a gente viu ele liderando lá nos adolescentes, é bom, nós ouvimos uma vez ele pregando lá nos jovens, nós estamos vendo como Deus está usando, trabalhando na vida desse rapaz. E é esse então que Paulo chama para acompanhar ele na sua viagem. Paulo vai agora treinar Timóteo, vai investir a sua vida em Timóteo. Ele vai crescer em sã doutrina, conhecimento bíblico. Paulo deixa isso muito claro, que ele treinou Timóteo assim lá em 1ª e 2ª Timóteo. Ele vai treiná-lo na prática do ministério. Mas no começo, o Timóteo é meio que só um estagiário. Vai carregar a mala de Silas e Paulo. Mas ele vai observar as perseguições, as lutas, e ele vai ser preparado. Mais para frente, Paulo vai confiar a Timóteo algumas tarefas bem difíceis. Timóteo vai depois pastorear a igreja lá em Éfeso, uma cidade muito importante, mas uma igreja um tanto quanto problemática. Missões avança, queridos, através do treinamento de discípulos, preparando pessoas, investindo nelas, para que elas cresçam e multiplicam, levam adiante o ministério da palavra de Deus. Você pode notar aqui que Paulo, ele escolhe alguém, um vocacionado, que já estava sendo transformado pelo Evangelho, e que a igreja dava testemunho disso. Sabe, às vezes a gente recebe pessoas que querem, olha, eu quero ir para o campo missionário. Não, eu estou pronto para ir para o campo missionário, mas
espera aí, mas você está envolvido em alguma coisa aqui na igreja? Não, precisa. Precisa. A igreja precisa conhecer você. Ou às vezes a gente conversa com alguém e fala, não, agora eu queria que vocês me sustentassem para um sonho que eu tenho. Mas é alguém que toda vez que está em algum ministério da igreja dá problema. Falei, olha, se dá problema aqui, a gente vai mandar você lá para a ponta da lança, o que vai dar lá? Problema. Vamos trabalhar com você aqui, vamos trabalhar isso primeiro, depois você vai. Precisamos crescer e treinar pessoas, e aqueles que querem para ser mandados pela igreja, então pessoas que estão vivendo o evangelho no seu caráter, e que a igreja já está vendo, olha, esse aí realmente parece que Deus está agindo, preparando para o campo. Nós temos pessoas aqui, assim aqui, que estão sendo preparados, levantados, vocacionados para ser enviado para o campo. Estamos investindo, né, no Felipe e na Águida, que nós já apresentamos outras vezes aqui, e outros que nós já enviamos, Tiago e Natália, que passaram esse tempo em nosso meio. Queridos, não existe ministério desconectado da igreja, ou missionário desigrejado. Isso não tem espaço. Mas é interessante aqui que, para Timóteo, teve um sacrifício grande. Paulo toma ele e ele o circuncida. Mas peraí, por que ele faz isso? Não tinham acabado de decidir no capítulo anterior que não era necessário a circuncisão, se tornar um judeu para ser salvo? Pois é, eles tinham decidido isso. Mas Paulo estava indo para lugares onde ele ia começar trabalhando entre os judeus, para então também a partir dali alcançar os gentios, os não judeus. E o fato de Timóteo ter uma mãe judia e ele não se identificar assim, através da circuncisão, seria um problema para o ministério de Timóteo. Seria uma porta fechada para ele, seria uma ofensa para esses judeus. Então, aquilo não significava que sua fé agora era mais importante, aquilo não era alguma coisa que dava salvação para ele, mas era algo, um sacrifício dolorido que abriria portas. O ministério é assim. O ministério envolve abrir mão de nossos direitos e preferências e conforto para remover obstáculos ao evangelho, desde que não comprometa a verdade do evangelho. Ao se dispor a servir ou participar de algum ministério em missões, cada um de nós também será chamado a grandes sacrifícios. O ministério sempre, em algum momento, vai doer. Haverá momentos de fraqueza, humilhação e frustração. Estava conversando com um missionário da nossa junta de missões mundiais essa semana, e eu pedindo como que seriam alguns exemplos disso hoje. Ele falou, olha, mulheres missionárias que vão para o campo a trabalhar entre muçulmanos, né, nós sabemos que os muçulmanos, as mulheres muçulmanas usam aquela roupa fechando tudo, né, o hijab na cabeça, e isso vem até de um entendimento deles muito opressor, de reprimir as mulheres. Nós não cremos, a Bíblia não ensina assim. Mas essas mulheres, esposas missionárias, quando elas chegam lá, elas não podem usar uma vestimenta totalmente ocidental, porque aquilo vai escandalizar e fechar portas. Então elas usam uma manga mais longa, dependendo do lugar, talvez algum tipo de véu na cabeça, e assim para ganhar acesso às mulheres e alcançá-las com os evangelhos. Esse mesmo missionário falou que uma área para ele foi que ele deixou de expressar as suas opiniões políticas online. Aí é difícil, né? Mas por quê? Ele falou, olha, quanto mais eu colocava minhas opiniões políticas, tal, mesmo que era meu direito como cidadão, eu comecei a ver que isso estava confundindo pessoas que eu estava tentando alcançar. E ele falou assim, a realidade é que eu já milito numa causa, a causa do evangelho. Aqueles que se dedicam para o ministério, muitas vezes terão um salário menor,
Talvez missionários vão ter que trabalhar para se sustentar em algum lugar, a altas horas, mas vale a pena. Porque você está ali para pagar o preço que Deus pediu para servir a sua igreja. E nós sabemos o preço que Jesus pagou pela sua igreja. Então, o ministério Missões avança pelo treinamento de discípulos. Timóteo cola em alguém mais experiente, vai a caminhar com ele, vai aprender com ele. E quando isso acontece, quando um novo Timóteo é investido, o ministério se multiplica. Porque pensa, se alguém é levantado e treina ele é alguém que pode assumir o ministério, talvez uma igreja, talvez multiplicar para um outro canto. Queridos, como é especial isso. A nossa igreja tem investido muito nisso, através da residência pastoral. Cadê o Andrick, Jonatas e suas esposas? Fiquem em pé, por favor. Onde vocês estão? Aqui na frente, Jonas e Natália, Andrick e Rose lá atrás. Podem sentar. Passando 10 meses conosco, nossa igreja está investindo na vida deles, para eles voltarem para Niterói, para Venezuela, para então servir as suas igrejas. Os vocacionados que estamos treinando aqui. Pessoas que passaram pela nossa escola de pastores. Passa mais uma foto. Vocês viram no informativo ontem, ontem foi o concílio de ordenação do Rogerinho. Rogerinho passou a sua adolescência, muitos anos aqui, vários da família. A dona Lena, a mãe do Rogerinho, estava passando nervoso ontem, Olha, eu fiz pergunta difícil para ele, Mas ele saiu muito bem. Um homem preparado, pastor, para assumir uma igreja quando Deus o colocar, e assim levar adiante o ministério da palavra. Nosso investimento como igreja, no pastor líder, no pregue a palavra, é para preparar homens que vão abrir a nascente da água pura da palavra de Deus, para que isso jorra de cada púlpito, chegando nas igrejas, transformando igrejas, e dessas igrejas para os confins da terra. Por isso, missões avança com treinamento de discípulos. Tá, mas e eu com isso? Você tem algum ministério? É sozinho? Quem está por perto? Veja alguém que você pode investir. Talvez você está mais experiente nesse ministério. Chama alguém mais novo. Talvez precisa de mais gente. Às vezes a gente reclama, ninguém quer ajudar, ninguém quer trabalhar, tudo fica só em nós. Vai você, não espera dar um aviso aqui do púlpito. Vai você, conversa com alguém. Escuta, você já pensou em trabalhar no Piba Kids? Eu não consigo falar para criança. Não, mas vem comigo, o dia que eu vou estar lá, a gente conversa lá com a diretoria, a gente tem um treinamento que você vai fazer, mas aí você cola em mim, eu te ensino, eu te ajudo. Você só veja como eu faço. A gente começa a investir, um colando no outro. Ontem, lá no evangelismo, aqui no Caetetuba, nós temos algumas famílias que todo sábado estão indo lá. E foi muito legal ver que novos casais estão chegando, uns daqui da igreja chamando outros para investir neles, e assim avançamos com missões. Deus avança missões, treinando discípulos, fortalecendo igrejas e chamando-os para povos não alcançados. Então sim, missões avança quando nós estamos olhando e pensando em novas pessoas que precisam ser levantadas e enviadas para o ministério. Mas em segundo lugar, missões avança pelo fortalecimento de igrejas locais. Olha os versículos 4 e 5. Então agora Paulo, Silas e Timóteo seguem viagem. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. A estratégia de Deus é que igrejas sejam plantadas e fortalecidas, para que elas se multipliquem e alcançam novos lugares. De onde surgiram essas igrejas que eles estão visitando? Eu já falei. Essas igrejas surgiram do nada? São fruto do evangelismo da primeira viagem missionária. Isso acontece em todo o livro de Atos.
Passa os missionários evangelizando, os novos crentes se reúnem junto, formam uma igreja, estabelece líderes, pastores, presbíteros ali e vai em frente. E agora, na segunda viagem missionária, Paulo volta e ele começa visitando essas igrejas. Ele está numa viagem missionária, mas o que ele está fazendo? Nem falou de evangelismo ainda. Ele vai fazer isso. Mas o que ele está fazendo? Fortalecendo essas igrejas, voltando lá. E como ele fortalece essas igrejas? Olha o versículo 4 de novo. Ele está transmitindo a decisão lá dos apóstolos sobre, lembrando, reafirmando a pureza, a verdade do Evangelho. Eles estão transmitindo a decisão, lembrando, queridos, a salvação é só pela fé, é de graça. Cristo já fez tudo para nos dar a salvação. Eles estão afirmando, fortalecendo a doutrina pela palavra. E o resultado? Igrejas mais fortes. E olha o final do versículo 5, o que acontecia com essas igrejas fortes? Elas aumentavam em número. Queridos, hoje em dia nós lidamos com muitas igrejas falsas e igrejas fracas. Igrejas com uma teologia doentia, que tem confundido pessoas. Pessoas chegam lá buscando a Deus, buscando a palavra, e são desviadas do caminho. Igrejas que vão se enfraquecendo, morrendo, dividindo por brigas, por cristãos imaturos. Igrejas assim não conseguem fazer missões. Pessoas chegam aqui com alguns pesos que vêm de lugares assim, achando, se eu não ofertar, participar do ofertório, então eu não sou salvo. Se eu não seguir todas as regras inventadas pelo pastor, então eu estou perdida. Deus me aceita, mas não por Jesus, mas baseado em meu bem-estar espiritual. Eu me sinto bem, então devo ser salvo. Se eu não guardar o sábado, minha salvação está em xeque. Se eu não fui batizado nesta ou aquela igreja, estou perdido. Queridos, o reafirmar o Evangelho fortaleceu essas igrejas. E igrejas firmes na fé crescem de uma maneira saudável. Não quer dizer que toda igreja que cresce está firme na fé. Nós temos alguns movimentos, igrejas que incham, não crescem. Mas igrejas saudáveis, firmados em Cristo, sobre a palavra de Deus, elas crescem de uma forma viva, orgânica, natural, saudável. Pessoas sendo salvas e sendo discipuladas e crescendo em Cristo. Porque o Evangelho protege de mentiras. O Evangelho cria a igreja de Cristo. O Evangelho une a igreja. O Evangelho faz com que ela cresça. Agora, interessante aqui, olhando o versículo 5 de novo, esses dois lados, essas igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número. Para mim, parece lembrar a questão de o que nós precisamos para uma boa saúde, né, física. Nós precisamos nos alimentar bem, mas também fazer exercício físico, não é? Se você só se alimenta bem e não faz exercício, o que vai acontecer? Vai virar uma bolota. Igrejas também, às vezes tem igrejas que gostam de muito conhecimento, muito alimento espiritual, muito estudo, mas na hora de prática, na hora de ir ali para o Guaxinduva, para o Caetetuba, para outro lugar para falar do seu vizinho, não, veja bem, ele cria muitos obstáculos. Igrejas obesas. Mas o outro lado é importante também. Alguém que só faz exercício e nunca come, ela vai sofrer de cãibra, ela vai fraquejar, ela não vai aguentar, ela vai tropeçar e cair, estará desnutrida, cheia de lesões. Igrejas que são tão ativistas, que querem fazer tudo, estão pregando o evangelho, mas nunca fortalece os crentes com a carne da palavra. Essas igrejas, elas falam muito, mas não sabem se relacionar, não sabem viver uma família, não sabem aplicar a palavra de Deus, não sabem o que a Bíblia ensina e acaba ensinando umas coisas meio tortas, confusas, e essa igreja também morre.
ou fica sempre fraquinha. Fortalecer a fé com a sã doutrina. E essas igrejas aumentavam em número. Igrejas transformadas pelo Evangelho, que proclamam o Evangelho, e essas igrejas crescem. Deus avança missões, treinando discípulos, fortalecendo igrejas e chamando-as para povos não alcançados. Por isso, queridos, que é tão importante. Você não pode ser ou do estudo, ou do serviço, ou do ministério. As duas coisas juntos. Pessoas, vidas transformadas pela palavra de Deus, aplicando e levando isso para as vidas de outras pessoas. Então, primeira parte de alinhar, para ver a direção, precisamos treinar discípulos, precisamos investir em pessoas, mas também precisamos, na outra ponta, lembrar que precisamos fortalecer igrejas locais. Não adianta só ir no campo missionário, falar de Jesus e largar lá, e sem que uma igreja firme se estabeleça ali, para que ela possa levar isso adiante. Fortalecer igrejas faz parte de missões. Mas, beleza, então eu tenho as duas partes da minha bússola, mas para onde eu miro? Para que lado eu vou? Vamos olhar a terceiro foco aqui. Missões avança sob a direção do Espírito Santo para povos não alcançados. Vamos ler versículos 6 a 10. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queridos, era muito mais fácil se Deus já deixasse assim, na caixa de correios da PIBA, o lugar onde vocês vão investir e colocasse o CEP, para lá que vocês vão. Vocês vão mandar os seus missionários ali. Mas aqui na história, Deus vai direcionar, mas antes de dizer para onde eles devem ir, vocês perceberam duas coisas estranhas nesses versículos? Duas vezes Deus diz não. E lembra, eles estão com tudo alinhado. Estão investindo em pessoas, querem fortalecer igrejas, querem pregar o Evangelho para quem ainda não ouviu. Eles agora estão indo para uma região nova. E então eles começam a ir para o sul, provavelmente em direção a Éfeso. E o Espírito Santo não vai para lá. Não sabemos como que ele mostrou isso. Então eles viram e querem ir lá mais para a região mais para o norte. E o Espírito de Jesus não deixa. Não estou entendendo, Senhor. A gente não foi enviado como para levar adiante o Evangelho? A gente quer para um lado, não. Quer ir para o outro lado, não. E aí? O que o Senhor quer de mim? Às vezes a gente se sente assim, não é? Talvez não seja só no campo missionário, mas em decisões que nós temos de querer servir ao Senhor. Eu tinha um grande plano para servir o Senhor em tal ministério, de tal forma, e tudo dá errado. Não tem vaga, não querem, não posso, alguma coisa muda no meu trabalho, não permite esse horário. Então vou voltar para casa. Mas aí, Deus então, fechando por aqui, fechando para lá, eles vieram daqui, o caminho, então vamos tentar para o oeste. Então eles chegam a uma cidade portuária de Troade e estão esperando lá.
E aí que Deus dá uma visão para Paulo, num sonho, e nessa visão ele vê um homem macedônio, e só para vocês mais ou menos situarem, eles estão ali na beirada do mar, ali na Turquia, e tem um estreito, né, onde passa uma ligação do mar Mediterrâneo com o mar Negro, e do outro lado ali já é o que hoje nós consideramos como Europa, e não tinha nada para lá do Evangelho ainda. E nesse sonho ele vê um homem da Macedônia, ali do outro lado, essa região do outro lado, ali na Europa, pedindo socorro. Vem nos socorrer. E eles já entendiam que é socorrer com o Evangelho, com as boas notícias que Jesus veio nos salvar. Então, eles entendem que o Espírito Santo estava direcionando eles para esta região específica, onde Deus queria usá-lo. Queridos, Deus é o Senhor soberano da obra. Paulo tinha estratégias. Ele queria para povos não alcançados. Ele pensou bem para onde ele queria ir. Ele sempre, em novas regiões, ele procurava uma cidade-chave e começar dali. Ele usava a cabeça, isso não está errado. Mas quem de fato manda acima da nossa estratégia é o Senhor Deus. E isso então precisa guiar. Eu me empolgo com projetos novos, mas precisamos perguntar sempre onde Deus está querendo nos levar como igreja. Até esse ano a gente sonhava com algumas áreas para trabalhar aqui na igreja, mas Deus colocou outros assuntos na frente. Talvez no seu caso você fale, olha, eu quero muito servir na música. E aí você marca um tempo ali, e com o Gerson, e ele vai ver como você toca ou canta, e é um ministério muito bom, importante. E ele fala, olha, te amo muito, mas algo me diz que esse ministério não é para você, né? Quebrou todas as janelas aqui da sala, né? Com a sua voz estridente. De repente, Deus não te deu capacidade para aquilo. Como que você vai responder? Então, esse não sei o que lá, só quero isso. Não. Se é não aqui, veja onde Deus está guiando. Se submeta a Ele, ao serviço onde Ele quer te usar. Numa outra área, muitos casais sonham com o ministério de ser pais, de ter filhos, para criar os filhos no caminho do Senhor e lançar para alcançar esse mundo. Mas de repente Deus não manda filhos. Deus pode ter outro ministério para você, talvez até de ser pais espirituais, daqueles que não têm pais na igreja ou até na adoção. Deus é quem mostra para onde ir. Deus pega os planos e Ele que direciona. Eu lembro anos atrás, quando estávamos sonhando o primeiro país que o Prega a Palavra ia, fora o Brasil. Na época que o Eduardo Mendes era o diretor executivo, e foi justamente na época da transição dele para mim, e eu lembro que tinha muito trabalho, contatos num país, o Timor-Leste. Muitas tentativas, opções e tudo, mas por algum motivo não ia. Deus não abria essa porta. E foi muito tempo, e tudo estava certo, era nítido que havia necessidade, havia tudo. Mas não foi. A gente nunca entendeu por quê. Aí algum tempo depois, chegam 3 pastores angolanos aqui, do nada, aqui na igreja. E falaram, olha, a gente teve um contato com o Paulo Santana, mandou falar aqui com vocês, a gente precisa de treinamento lá em Angola. E Deus abriu as portas, foi o primeiro país que o Prega a Palavra foi, fora o Brasil. E está indo até hoje, multiplicando lá. Deus é quem administra igrejas, missionários, recursos. Nós somos limitados, nós não conseguimos abraçar todos os projetos, mas Deus não é limitado. Ele nos direciona para aquilo que Ele quer. Agora olha que interessante, né? Deus usou uma visão aqui, né? Isso não quer dizer que Deus sempre vai usar uma visão e sonho. Ele, na verdade, é muito raro até em Atos aqui nas viagens de Paulo. Geralmente não era assim.
Mas, se você olhar no versículo 10, é interessante olhar o todo de como Deus guiou. Deus guia usando o negativo, mas também o positivo. Não, não, e aí sim, fechando algumas oportunidades. Havia a questão circunstancial, eles perceberam o que estava acontecendo ao seu redor, mas também racional. Você olhar aqui no versículo 10, eles concluíram, entendendo que Deus havia chamado para isso. Eles procuraram fazer isso porque eles avaliaram. E olha, interessante, não era só Paulo falando: gente, bom dia, no café da manhã, nós vamos agora para Macedônia. Mas como assim, Paulo? Não, decidi, tive um sonho e nós vamos para lá. Você percebe que ele não toma essa decisão sozinho? Nós procuramos, nós concluímos que esse era o caminho de Deus. É até interessante que aqui é a primeira vez que Lucas, o autor de Atos, está se incluindo na viagem. Provavelmente ali em Troade, Lucas conheceu Paulo e então começou a viajar com ele. Mas então era algo pessoal de Paulo, mas era também da equipe, não decidindo sozinho, mas uma decisão dos demais. Nós devemos submeter nossos planos a Deus e Ele dirigir. Mas lembrar aqui para onde Deus estava dirigindo. Deus estava dirigindo para aquilo que é a sua paixão, de levar o Evangelho para lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Venha para cá nos socorrer. Os povos ali da Macedônia nem sabiam que eles precisavam do Evangelho, não sabiam que estavam perdidos. Mas eles precisavam de socorro, sim. Queridos, hoje ainda existem mais de 7.500 povos não alcançados. 3,5 bilhões de pessoas. Mais de 40% da população do mundo. Que ainda poderiam dizer: vem para cá, socorro. Deus se preocupa com isso. Deus é o grande movedor e direcionador. Nós embarcamos na aventura da mensagem de Deus, com o coração de Deus, com a estratégia de Deus, e Ele nos direciona. Onde vai nos levar como igreja? Deus tem aberto portas aqui em alguns bairros da cidade, em Monte Santo. Deus está abrindo portas lá entre os ribeirinhos. Nós estamos orando, sonhando de também enviar dos nossos para plantar igreja em alguma cidade estratégica global, orando para ver se é isso que Deus quer. Nós sonhamos ainda com um desses povos, que Deus também mostre para nós, para levar em algum momento, levantar as pessoas certas, para plantar uma igreja num povo não alcançado. Mas comece com você. Onde Deus te colocou? Existem pessoas não alcançadas ao seu redor, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, seus amigos, sua escola. Onde, em que bairro, em que vizinhança? Se Deus te leva para mudar por causa de emprego, como que você vai usar o seu novo lugar onde você vai, aqui no Brasil ou fora, com um olhar missionário, para levar missões adiante? Deus avança missões, treinando discípulos, fortalecendo igrejas e chamando-as para povos não alcançados. Missões avançam por treinamento de discípulos. Queridos, essa é a estratégia de Deus para missões. Os focos que nós devemos ter. Então, quem você pode chamar para perto do seu ministério? Na cantina, no Piba Kids, no louvor, no som. Missões avançam pelo fortalecimento de igrejas locais. Como você está ajudando a nossa igreja e outras igrejas crescerem, através das suas atitudes, relacionamentos, e conforme a nossa igreja serve outros pastores fora, pelo pregue a palavra. Missões avançam sob a direção do Espírito Santo para povos não alcançados. Precisamos conhecer mais essa realidade, orar, contribuir, mobilizar e ir. Porque Deus avança, levando adiante missões, treinando discípulos, fortalecendo igrejas e chamando-as para povos não alcançados. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar um dos nossos cânticos de missões, nos mobilizando, nos lembrando que isso é para
toda a igreja, para aquilo que Deus tem como sua estratégia para nós.